Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10. Segunda Coríntios 10, verso 3. Nós estamos precisando de um novo relógio, viu? Se você sempre teve o desejo de ofertar um relógio para a igreja e nunca teve essa oportunidade, a hora é agora. Talvez o seu mais lindo sonho você já imaginou, gostaria tanto de ofertar um relógio para a igreja. Então agora seu momento chegou. Glória a Deus. Pode ofertar para nós um relógio de parede, para que o seu pastor possa estar sempre se orientando, e aqueles irmãos que ficam ansiosos em terminar o culto também não fiquem tão ansiosos. 2 Coríntios 10, verso 3. Quando se encontrar, diga amém. Verifique se tem alguém perto de você sem Bíblia, convida ele para ler a palavra junto com você, ou ainda acompanhe comigo no telão. Está escrito assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Diga, não militamos. Militamos é de lutar, né? Por isso que tem a nossa polícia militar, polícia de luta, de ostentação. Não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, as armas da nossa luta, as armas da nossa batalha, não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Diga, fortalezas. Destruindo os conselhos, ou em algumas versões, anulando os conselhos, ou sofismas. Diga, sofismas. E toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Diga assim, fortalezas, sofismas e altivez que se levanta. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos, peça ao Senhor para falar com você essa noite, para Ele trazer revelação, luz, para Ele falar com você de forma pessoal, particular, para que essa palavra também possa acrescentar no seu crescimento espiritual. Pai, nós oramos ao Senhor, nos colocamos diante de Ti, diante da Tua palavra, porque sabemos que ela é vida, sabemos que ela é luz para os nossos pés, lâmpada para o nosso caminho. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos, fala conosco de forma pessoal, particular. Senhor, que no meio das palavras humanas haja a palavra do Senhor. Espírito Santo seja o nosso auxiliador na compreensão das Sagradas Escrituras. Oh Espírito Santo, ajuda-nos na compreensão espiritual dos textos sagrados. É o que nós oramos e te agradecemos. Diga assim, nessa noite eu abro meu coração para receber a palavra de Deus, que eu creio, ela é viva, ela é eficaz, ela funciona e ela tem poder para transformar a minha vida. Diga, eu me abro para recebê-la como luz para o meu caminho, como alimento para a minha fé, como inspiração para a minha vida. Quero compartilhar com você, em homenagem a 2 livros que nós estamos compartilhando nesses dias: A Batalha de Toda Mulher, A Batalha de Todo Homem. Quantos estão com esses livros aí? Já leram esses livros? Bom, em homenagem a eles, eu coloquei o título dessa mensagem de A Batalha de Todo Crente. Bom, a palavra, quero que você preste muita atenção, porque de fato é a batalha de todo crente. Em primeiro lugar, quero afirmar para você, eu quero pedir para você nunca militar segundo a carne. É o que diz o verso 3 desse capítulo 10. Andando na carne, nós não militamos segundo a carne. Nós não lutamos, nós não enfrentamos uma batalha de forma natural, de forma humana. E é muito importante você entender algo aqui. Todo pecado praticado é comida de demônio. Diga assim, pecado praticado é comida de demônio.
Você sabe, foi definido que os demônios iam se alimentar da carne do homem, iam se alimentar da carnalidade do homem. Está lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 14. Entenda algo. Falando para você essa primeira afirmação, não milite segundo a carne. Por que você precisa entender isso associado com Gênesis 3, 14 que eu estou falando para você? O Senhor falou, então o Senhor decretou sobre a serpente, visto que você fez isso, maldita és entre todos os animais domésticos. Você vai rastejar sobre o teu ventre e você vai comer pó todos os dias da sua vida. Veja, irmãos, essa serpente aqui, estava falando aqui da cobra normal, né? Não está falando de Deus, está falando de Satanás. E foi decretado para ele que ele iria comer do pó da terra. Agora o homem foi feito do que, irmãos? O homem foi feito do pó. Veja, então, foi decretado que, por isso que esses demônios, eles querem tanto que você pegue. Por quê? Porque o pecado praticado é comida de demônio. E aí entenda algo, que todas as vezes que alguém peca, os demônios eles são atraídos para se alimentar daquela situação. Todas as vezes que há o pecado, demônios vêm para se satisfazerem daquela situação. Vêm para se alimentarem daquele ambiente espiritual provocado pelo pecado. Como você está entendendo antigamente? Eles vêm para se alimentar daquela situação e eles querem manter. E por que eles vêm? Porque eles querem manter você nesse ambiente. Por quê? Porque isso é alimento deles. Isso satisfaz a eles. E aí então você entra nessa batalha. Você entra nessa batalha porque os demônios vêm. E aí é muito importante você entender algo. Tiago 1, verso 13. Abra lá Tiago 1, verso 13. Tiago 1, 13 diz o seguinte. Diga que você encontra, diga amém. Tiago 1, 13 diz assim. Amém ou não amém? Ninguém sendo tentado, diga, de Deus eu sou tentado. Deus está permitindo essa situação para eu ser tentado aqui. Não diga isso não, irmão. Ninguém sendo tentado, diga de Deus eu sou tentado, não. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Ninguém tenta. Verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pelo que, irmãos? Cada um é tentado por causa de quê? Por sua própria cobiça ou por sua própria carne. Quando esta o atrai, seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É interessante. Interessante isso aqui. Olha aqui para mim. Nós aprendemos que por causa da obra da cruz, a obra da cruz ela trata com os nossos pecados, sim ou não? Sim. Por causa da obra da cruz, a questão dos nossos pecados foram resolvidas. Olha aqui para mim. Nós aprendemos também sobre o poder da cruz, sim ou não? E por causa do poder da cruz, a nossa velha natureza foi tratada. Diga assim, a obra da cruz trata com os pecados. Diga assim, o poder da cruz com a velha natureza. Veja, então nós aprendemos que nós nos despimos do velho homem e o pecado não passou a ter aquela força que tinha antes, porque agora nós fomos feitos filhos de Deus, agora nós temos poder de ser feitos filhos, o pecado não nos dominaria mais, o desejo da carne não nos dominaria mais. Quantos estão entendendo antigamente? Não é isso mesmo? Agora olha aqui para mim. Não é pelo fato de que agora nós temos poder para resistir ao pecado, que significa que o desejo do pecado desapareceu. Quantos estão entendendo antigamente? O desejo do pecado não desapareceu. O que a informação nova agora é que você não precisa submeter ao desejo do pecado, como antes você não dava conta. Quantos estão me acompanhando antigamente? Mas o desejo pelo pecado continua. Por quê? Porque a obra que foi feita foi no nosso espírito. O nosso espírito é que nasceu de novo, foi regenerado. Mas a nossa alma está sendo transformada ainda e o nosso corpo só
na glória. Só quando o Senhor trazer um corpo novo. Ou seja, está em processo ainda. O que Deus fez foi no espírito, no nosso espírito. Mas ainda tem a alma e o corpo. Você pode abrir lá em 1 Tessalonicenses 5:23 para você entender o processo da salvação. A obra que o Senhor operou foi no nosso espírito. Nós nascemos de novo. Nosso espírito estava morto. Essa obra foi definitiva e permanente mesmo. Mas a nossa alma ainda está sendo trabalhada. E o nosso corpo ainda será no futuro. Quantos estão me acompanhando antigamente? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 mostra que nós somos exatamente esse ser triuno. Olha lá. 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Está escrito assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, até a vinda do vosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Diga assim, espírito. Diga assim, eu sou espírito, tenho uma alma e habito no corpo. Amém? Como estão entendendo, irmão? É exatamente isso. A obra que ele fez foi o nosso espírito. A nossa alma ainda está sendo transformada, as nossas emoções ainda estão sendo transformadas, e o nosso corpo ainda será. Veja, então a alma e o corpo eu denomino como a nossa carne. E aí entende, irmão? Como tem a carne ainda está aí, faz parte de nós. A Bíblia diz o seguinte: que quando alguém é tentado, não é Deus que está tentando ele, mas é a carne dele que começa a ser seduzida. E aqui a Bíblia dá uma informação importante. A Bíblia diz que existe o tempo de gestação da cobiça. Diga assim, o tempo de gestação da cobiça. Olha lá o que diz o verso 14. Acompanhe comigo, olha lá. Tiago 1,14, olha lá. Tiago 1,14 diz assim: mas cada um é tentado, uma das versões está escrito assim, ó, cada um é tentado quando atraído e engodado. Quantas versões está escrito engodado? Na sua versão está escrito engodado. Veja, irmão, o que é engodar? Engodar é... Os pescadores sabem o que é engodar. Engodar é cevar. Cevar. A Bíblia diz o seguinte, olha lá que está escrito: cada um, quando é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria cobiça. Olha aqui para mim, irmãos. A Bíblia diz o seguinte: a nossa carne, ela está aí. Hoje você pode dizer sim, não. Mas o que acontece na vida de muito crente? Muito crente, a carne dele, a cobiça dele, manifesta. E aí, ao invés dele cortar logo, o que ele fica fazendo? Ele fica engodando, fica cevando, ele fica permitindo, ele fica dando ocasião. Ele olhou uma vez, de vez. Não, opa, vamos olhar firmemente para cá agora. Não, ele fica olhando 2 vezes, 3. O que está fazendo? Está engodando, está cevando a carne. Nós estamos entendendo, amém? A mesma coisa alguém que quer se livrar da mentira, por exemplo. Ele pode estar andando na verdade. Mas ele contou uma mentirinha, ele acha que saiu bem, foi espertalhão. Aí ele conta mais uma mentirinha. E aí ele conta mais uma. O que ele está fazendo? Engodando. Não é engordando não, viu, irmão? É engodando. É cevando. Está cevando a cobiça. Em outras versões, coloca aí para mim, vê se tem revista atualizada, fica lá no RA. Nova linguagem hoje. Não, mas não é a que eu posso, não. Quem está com a nova versão internacional, acompanha comigo. Está escrito assim: cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Presta atenção, irmão. A cobiça, a Bíblia está falando aqui que a cobiça ela é como uma gravidez. Você pode abortar ou você pode deixar crescer.
É exatamente isso que acontece. Você recebe uma mensagem impura, uma mensagem sedutora no seu celular. Você pode decidir o que você vai fazer. Você vai permitir essa cobiça ficar maior, ou você vai abortar logo de cara? Irmão, olha aqui para mim. A Bíblia está falando que existe a cobiça, ela passa por uma espécie de processo de gravidez. Olha aqui. Ninguém cai de um dia para o outro. Ninguém tropeça de um dia para o outro. É você que vai permitindo. Daqui a pouco, a Bíblia diz que está escrito lá: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando é só atrás que seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, engravidou, fisgou, olhou para o que não deveria ter olhado, falou o que não deveria ter dito, concebeu a cobiça. Na hora que houve um momento, essa concepção, essa gravidez, o que a Bíblia diz lá? Ó, se você deixar dar a luz, vai nascer o quê? O que vai nascer dessa concepção da cobiça aí, irmão? Pecado. Vai nascer pecado. Então perceba, você não precisa permitir essa concepção ir muito longe, irmão. É você que determina e define se a sua cobiça vai gerar o pecado ou não. Quando você vai acompanhando, diga amém. O que acontece em muitos casos? Irmãos que ficam, sabe, ficam cuidando da sua cobiça. E aí ele fica com dó. E ele olha uma vez, 2 vezes. E aí ele fica de conversa inadequada. Por quê? Porque ele quer ver, fica vendo o negócio crescer e não faz nada. Daqui a pouco, ficou um cobição. O que vai acontecer, irmão? Vai dar à luz o pecado, meu filho. Vai dar à luz o pecado. E juntamente com o pecado, o que acontece? Morte! Ninguém tropeça do dia para a noite. Você foi permitindo. Aqui, ó, nesse auditório, tem pessoas que nesse exato momento você pode estar em processo de gravidez de cobiça. Na nossa vida, irmãos, constantemente nós entramos nesse processo gestacional de cobiça. Mas o que acontece com aqueles que estão de pé? Eles abortam o tempo inteiro. Abortam o tempo inteiro. O tempo inteiro. Opa, vai ter que morrer. Opa! O tempo inteiro está abortando. O que acontece com aqueles que tropeçam? Ele concebe, a cobiça entra em estado de concepção e ele permite o negócio crescer. Quantos estão me acompanhando antigamente? Amém. Irmãos, e como é que nós podemos então abortar esse processo? Bom, você já sabe, nós estamos compartilhando esse último domingo sobre a obra, o poder e o princípio da cruz, que é justamente as ferramentas para você abortar o processo. Veja como é que nós abortamos a cobiça aqui. A palavra do Senhor diz que nós temos poder agora. O pecado não te domina mais. A cobiça, ela existe, ela vai estar sempre existindo, porque você ainda tem a carne aí no seu ser. Nós todos somos seres ainda carnais, né? Temos a carne aí, na verdade somos seres espirituais, mas temos a nossa parte humana, a nossa parte carnal. Então ela vai estar sempre aí. Então, ao longo da sua vida, dos seus restos de anos vivendo no Senhor, em muitos momentos a cobiça ela vai aparecer. Agora resta você ter a atitude de abortar ou vai permitir crescer. E aí, irmãos, nós sabemos de algo. Esse mesmo texto diz algo poderoso. O texto diz o seguinte, volta lá para mim no verso 13, eu acho. Diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado. Diga assim, Deus não pode ser tentado. Sacode seu vizinho e fala assim, Deus não pode ser tentado. Fala para o irmão que está atrás de você, Deus não pode ser tentado. Agora olha aqui para mim. Agora fala para essas mesmas pessoas que você falou, Deus não pode ser tentado. Fala assim para ele, então seja cheio de Deus. Seja cheio de Deus, então.
Olha aqui para mim. Se Deus não pode ser tentado, a única forma de você não ser tentado é sendo cheio de Deus. Como você está entendendo? Quanto mais de Deus você for cheio, menos tentado você é. Sabe por quê? Porque tem muita gente que é muito tentada o tempo inteiro? É pouco cheio de Deus. Está sendo muito pouco cheio de Deus. Sabe, na oração do Pai Nosso, está escrito assim. O Senhor ensina no Pai Nosso. Pai Nosso está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu, o pão nosso cada dia dá-nos hoje. E aí o Senhor fala o seguinte, na maioria das versões está escrito, e não nos deixe cair em tentação. Mas você sabia que no original, uma das possibilidades para cair em tentação é entrar em tentação? Seria então assim, não nos deixe. Veja, irmão, há um nível de comunhão que você pode ter com Deus, você pode estar sendo tão cheio de Deus, que até certas situações você nem entra na tentação. Você nem chega a entrar, você tentar naquilo ali, porque você está tão com Deus, porque Deus não pode ser tentado. Você está sendo cheio dele, então, você nem entrar naquela situação de tentação, você entra. Vamos entender antigamente? Veja, como é que eu faço então para ser cheio de Deus, pastor? Você já tem aprendido. Uma das coisas, está lá em Romanos 10, verso 17, não acredito, que já são 8:25. Olha lá, Romanos 10, verso 17 diz o seguinte. Vamos encontrar, diga amém. Cheguei em 1/3 da palavra. E assim, a fé vem pela. Veja, irmão, se você quer ser cheio de Deus, cheio de fé em Deus, o que você tem que fazer? Ouvir. Por isso, não se assuste se eu sou cri-cri com você está nas reuniões. É porque é para você mesmo. Você precisa ser cheio de Deus, é ouvir que você é cheio de Deus. Quantos estão ouvindo? Amém. A fé vem pelo ouvir. Você quer ser um homem de fé, uma mulher de fé em Deus, você tem que ouvir. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Amém. Bom, e como funciona a materialização dessa fé? Eu estou sendo cheio. Como é que isso vai se materializar na minha vida? Vai materializar com a sua confissão. 2 Coríntios 4:13. Se você enche o coração de fé, ouvindo a palavra, isso vai resultar em declaração, apropriação, confissão. 2 Coríntios 4:13 diz o quê? Olha lá. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei. O que aconteceu? Eu criei, o que acontece, irmão? Eu criei, por isso falei. Também nós cremos, também. Diga assim, a sequência da fé é o falar, é o declarar. Então nós ouvimos para encher o nosso coração de fé, para então isso materializar em falar. Então olha só, você está numa situação daquela de ser tentada, a cobiça surge, o que você precisa fazer? Você ouve a palavra, começa a declarar, Senhor, eu não aceito as impurezas na minha vida, eu já sou santo, fui santificado. Você começa, veja, aquilo que você tem ouvido vai servir para abortar aquele pecado que estava querendo nascer. Vamos estar me acompanhando antigamente? Amém. Por isso que é tão importante, porque você tem que ser cheio de Deus, porque Deus não é tentado. Fala para 2 ou 3 irmãos, seja cheio de Deus. Seja cheio de Deus. Oh, aleluia! Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus.